Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos compartilharmos da palavra de Deus, né? Como sempre tenho pedido, deixa o seu like, tá? Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá bom? Para que o YouTube assim entenda que esse conteúdo é bom e possa indicar para mais pessoas, né? Você que já é inscrito, compartilhe, tá bom? Vamos fazer cumprir o que está escrito em Marcos 16, o verso 15, né? E hoje a palavra de Deus eu quero dividir com você. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Talvez você já tenha ouvido aquele ditado popular lá fora, né? Não é algo que está na Bíblia, mas um ditado bem verdadeiro, né? Que diz que nós temos que nos fazer de surdo para certas coisas. É um ditado verdadeiro, porque tem certas coisas que a gente não pode dar ouvidos, a gente não pode absorver. A verdade é que nós estamos sujeitos a ouvir tudo, né? Por exemplo, você que é cristão, quando você vai fazer compra no supermercado, e lá no supermercado você vai ouvir certas músicas nojentas, certas músicas que falam de prostituição, certas músicas que falam de traição, né? Então, ouvir, todos nós somos sujeitos a ouvir, mesmo que a gente não queira, né? Quando você está na fila de uma lotérica, né? E alguém começa, por exemplo, a falar palavrões, a falar mal da vida dos outros, você está ali, você vai ouvir, não é assim? Você não vai colocar suas duas mãos no ouvido e não ouvir. As pessoas vão te chamar de doida, né? Então, ouvir, infelizmente, a gente é sujeito a ouvir, como eu já havia falado. Até aquilo que a gente não quer, infelizmente, a gente acaba ouvindo. Mas a diferença, meu amigo e minha amiga, não está em ouvir. A diferença está em você dar ouvidos, em você absorver aquilo que você ouve. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. É aí que a gente tem que vigiar, né? Porque se você absorver palavras negativas, palavras que não agradam a Deus, você vai se tornar uma pessoa negativa. Quem nunca ouviu de alguém uma crítica? Você já deve ter ouvido, eu também já ouvi e até hoje eu ouço, mas eu não dou ouvidos, porque a gente sabe que nós não vamos ser aplaudidos por todos. Infelizmente, por mais que a gente se esforce para ser uma pessoa carismática, por mais que a gente se esforce para ser uma pessoa agradável, infelizmente a gente vai achar aqueles que nos criticam, aqueles que falam mal de nós, aqueles que vão querer nos machucar com palavras, aqueles que vão querer nos afrontar com certas palavras provocantes.
principalmente por causa da nossa fé, né? Jesus falou isso para os discípulos, que nós seríamos perseguidos e até mesmo pelos da nossa própria casa, né? E às vezes o diabo ele vai usar até de quem está próximo a nós para nos entristecer, para falar palavras, para nos chatear. Então a diferença está em você não absorver, meu amigo e minha amiga. A diferença está em você não absorver. A palavra certa é essa. Sabe, quantas pessoas que se preocupam muito com o que os outros falam, né? Quantas pessoas que ficam passando raiva, ficam passando chateações porque fica combatendo aquilo que os outros falam dela. Meu amigo, minha amiga, não absorva. Não absorva. Ouvir você sempre vai ouvir, mas você não pode absorver. Absorva somente palavras que vai te trazer edificação. Absorva somente palavras que vai te colocar de pé. Não aquela que vai te destruir. Não aquela que vai te colocar para baixo. O erro de muita gente é isso, né? Começou lá no jardim do Éden, quando a serpente começou a conversar com a Eva, e o problema da Eva foi esse, dar ouvidos, absorver, né? Porque ela poderia ter ignorado. E é coisas que nós temos que fazer. O apóstolo Paulo diz que nós temos que reter o que é bom. As coisas que não são boas para nós devemos descartar, inclusive palavras. Porque a gente sabe que uma palavra, ela pode tanto ajudar alguém, mas uma palavra também ela pode destruir alguém. Quantas pessoas aí que não têm se matado com depressão porque simplesmente ouvir uma palavra de alguém, absorver uma palavra negativa, né? Isso é coisa séria. Aí a pessoa absorve, ela começa a pensar naquelas palavras, daqui a pouco ela deixa aquelas palavras entrar e de repente cai no coração. Aí a tragédia está feita. Então, meu amigo e minha amiga, não absorva palavras negativas. Como diz o popular ditado lá fora, ignore certas coisas, se faça de surdo para certas coisas. Não é você colocar as duas mãos no ouvido, né? E falar, eu não estou escutando. Não, é você até ouvir, mas você ignorar. E essa passagem em 1 Samuel foi exatamente isso que o Davi fez. 1 Samuel, capítulo 17, verso 23, a Bíblia diz que o Davi estava falando com o povo ali, com as pessoas ali. Davi ainda era um garotinho, era um rapaz, um adolescente, um simples pastor de ovelhas, né? E ele estava falando com as pessoas ali e de repente quem que aparece ali? O Golias. O Golias estava desafiando o povo de Israel, chamando eles para briga, né? Falando para eles, e aí, não vai ter ninguém que me enfrente? E aí, não vai ter ninguém que vai pelejar contra mim? E a Bíblia diz que o Davi, ele até ouviu aquilo. Só que se você for continuar lendo a história do Davi, você vai ver que o Davi não absorveu, né? O Davi ele não absorveu aquilo. Tanto que
você vai acompanhar que depois ele chegou no próprio rei Saul e falou: ô Saul, vocês não precisam desfalecer o coração por causa desse filisteu, eu vou contra ele. E quando Davi ouviu aquelas afrontas do filisteu, o Davi ele ficou revoltado. Ele comentou até com o povo, né? Quem que esse homem pensa para afrontar o povo? Quem que esse homem pensa para se levantar contra o povo de Deus, contra o exército do Deus vivo? Ou seja, meu amigo e minha amiga, enquanto todo mundo estava se amedrontando diante do Golias, o próprio rei Saul, absorvendo aquelas palavras de afronta, né, se amedrontado, a palavra certa é essa, com aquelas palavras, o próprio rei Saul, né? Enquanto eles estavam assim, desta maneira, com o coração cheio de temor, cheio de medo, cheio de apavoramento, né? Se encolheram diante do Golias. O Davi não. O Davi ele fez diferente. Ele não absorveu o que o Golias falou. O Golias desafiou o povo, o Davi ele fez diferente, né? Ele se revoltou. Tá lá, ó, 1 Samuel, capítulo 17, verso 23. Diz assim: E Davi ainda estava falando quando o filisteu Golias o desafiava, como antes havia feito, né? Ou seja, ele já estava desafiando o povo já faz tempo. Olha só. E Davi as escutou. Ou seja, o Davi ouviu aquelas palavras de afronta. Assim como eu e você, nós somos sujeitos a ouvir todas as coisas. Não tem como a gente se esquivar de ouvir certas coisas, certas palavras, mas tem como a gente guardar o nosso coração e a nossa mente de não absorvê-las. Então, meu amigo e minha amiga, não absorva. Se você tem se deparado com palavras negativas, se você tem se deparado com pessoas que têm falado palavras de baixo calão, pessoas que têm falado contra você até mesmo, têm te criticado, têm tentado te colocar para baixo, têm tentado fazer você desistir, não dá ouvidos. Não dá ouvidos. Porque se você der ouvidos, você vai se tornar uma pessoa negativa. Você vai se tornar uma pessoa cheia de medo, até mesmo cheia de depressão. E se você absorver certas palavras pecaminosas também, você vai se tornar uma pessoa pecaminosa. Certas músicas pecaminosas também, você vai se tornar pecaminoso. Então, não absorva. Ouvir a gente é sujeito a ouvir, mas não absorva, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.